Jane, para quem não conhece, eu sou Alan Garcia, sou diretor da Result. A Uhum. Result é uma empresa de consultoria especialista em alavancagem de negócios de moda. A gente já trabalha hoje, já atendeu através de mentoria individual mais de 200 empresas, né? Várias centenas de marcas do mercado aí já passaram, fizeram trabalho com a gente. A gente atende gente de São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Norte, interior do Ceará, Fortaleza ainda é uma grande parcela dos nossos clientes. E nosso trabalho ele se foca muito na questão da gestão de empresas de moda, né? A gente tem uma demanda aí, muitas empresas de outros segmentos acabam procurando a gente pelos resultados que a gente tem conseguido aí no mercado, empresas de cosméticos, empresas de restaurantes, salão de beleza, logística até. Mas o nosso foco mesmo são negócios de moda, onde a gente tem tido aí resultados muito bacanas, muito consistentes no mercado. E isso tem feito cada vez mais outros negócios de moda procurarem a gente. Legal. E também temos cursos online, já de mais de 3 mil cursos vendidos aí pelo Brasil inteiro, mas todos também focados na moda. Nosso segmento, eu cresci dentro da moda, minha família vem da confecção, então eu acabei que me especializando nesse segmento. Quando você fala moda, você fala confecção, né? Confecção. Não, pode. A moda que eu falo é moda mesmo, porque tem a loja que só compra e vende, ela não produz. Não, eu digo assim, porque existe vários segmentos Não, na moda, tipo, como você falou, que não está conseguindo atender, que é, questão dos cosméticos, de outra não linha, é, quando, né? quando Você eu está falo é falando de porque confecção. tem sapatos, tem moda infantil, tem bolsas, né, tem surfwear, feminina, masculina, cama, mesa e banho, moda para bebê, masculina, moda praia, então todo esse segmento de moda a gente atende. Mas aí tem a confecção quando a confecção produz, né? E Ah, tem aquela que não é a indústria de confecção. Temos clientes também, muito boa parte dos nossos clientes também são aqueles que compram e vendem um produto, né? Que são o varejista que varejista. vende no varejo final. Eu estava lendo aqui sobre você é especialista em gestão e alavancagem de negócios de moda, 20 anos de experiência no mercado de moda e CEO, né, que é diretor da Result Place. Esses 20 É, anos, assim, Alan, assim, é muita bagagem, né, assim, dentro desse... na verdade é mais do que 20 anos, porque eu cresci dentro da moda, né? Com 4 anos de idade, eu cheguei aqui em Fortaleza e o primeiro negócio que minha mãe abriu foi uma confecção, né? Junto com meu pai. Logo depois meu pai morreu, aí teve que ela tomar conta de tudo sozinho, então eu estou desde 78 dentro do mercado da moda, né? Então, eu vi nascer de vários shoppings aí, de várias marcas, sentindo a dificuldade junto com a minha família de mercado, de trabalhar com cheque, da dificuldade de divulgação, de marketing, da dificuldade de equipes, da inadimplência dos clientes, da concorrência muito feroz, da falta de matéria-prima. Então, todas as dificuldades eu vivi de perto. Aí depois eu com 20 anos de idade, montei uma empresa de bordado computadorizado, e aí comecei a ter um contato com várias outras centenas de confecções, já eram as Muito empresas que forte, né, realmente nesse produziam. tempo. Aí teve uma época áurea aí, né, que a gente comprava as máquinas Tajima, cada máquina era 150 mil, 200 mil, só vinha tudo importado do Japão. E aí teve um boom de bordado, né, depois você teve muito contato. Aí o mercado foi andando, as situações foram acontecendo, e eu acabei indo para o segmento. Eu sou formado em informática, né, em computação, e tenho pós-graduação em gestão e marketing, Legal. e acabei pegando empresas, entrando no segmento da consultoria, pegando empresas de outros segmentos, né, não só da moda. Trabalhei com buffet, trabalhei com empresas de locação de geradores, mas aí peguei o meu primeiro cliente de moda, que o resultado foi tremendo, e aí ele indicou outros clientes, que começaram a indicar outros clientes, e aí chegou um momento que eu não tinha mais espaço para outros A segmentos. melhor propaganda, né? Boca a boca. O boca a boca. Só faz uns 2 anos que eu entrei no mundo digital, na verdade, porque até por clientes meus me pedindo que eu investisse em palestra, desse cursos, Legal. só que eu não tinha tempo Mentoria. para isso. Eu não tinha tempo. Aí eu acabei criando uma palestra, e por essa palestra eu resolvi desenvolver ela num curso digital,
E aí esse curso digital acabou virando mais 12 cursos, e hoje eu estou aí com 12 cursos, mais alguns conteúdos digitais rodando. Mas ainda muito ocupado pela mentoria, né? Através de mentorias. Hoje eu atendo 27 empresas, através de mentoria individual. E aí são, em média, 7 reuniões por dia, 6, 7 reuniões por dia. Físicas? Presenciais, né? Presenciais. Eu tenho hoje 40% dos meus clientes são de fora de Fortaleza. Então, é um presencial online, na verdade, né? Que atende. Mas outros são realmente, eu vou na empresa, vou na fábrica, ou na loja e vou lá dar a orientação necessária. Legal. É assim, não cabe mais ninguém, né? Porque assim, nacional, é responsabilidade, porque sim, a gente entende assim, que um profissional como você, né? Eu vejo um profissional de sucesso. Às vezes se limita até mesmo de estar pegando um volume para até mesmo estar dando uma certa qualidade para os clientes que você já tem. Hoje, o meu trabalho, eu tenho uma característica, Regiane, assim, de ser muito prático, sabe? Eu sou muito prático. E mesmo, meu trabalho hoje, ele tem clientes que é 1 hora por semana de reunião, então são 4 reuniões mês. E isso já tem sido o suficiente para a gente conseguir resultados muito bacanas. Porque como eu tive do outro lado, né, como empresário da moda, a gente contratou consultoria, a gente via muito enchimento de linguiça ali, muita conversa fiada, muita coisa que não fazia diferença. E o meu trabalho sempre foi focado no 20-80, né? O que é prático, o que é objetivo, o que realmente dá resultado, o que realmente o empresário que tem tanta coisa para tomar conta, ele precisa fazer para ter resultado. Então, às vezes, um dos meus trabalhos é tentar trazer o cliente para o foco principal, certo? Às vezes ele está ali envolvido em um bocado de processo que não gera resultado para o negócio dele. E aquilo que realmente geraria resultado, ele está gastando pouco tempo naquele pilar, naquele ponto. Então, o meu trabalho, ele acabou, de alguma forma, tentando simplificar a visão do mercado da moda para o empresário. Isso fez com que eu quebrasse vários paradigmas, principalmente no planejamento de coleção. Uma das coisas que dá muito resultado e que é muito importante, eu achei um tema muito bacana ser escolhido, é o planejamento de coleção. Tem vários paradigmas que eu tenho clientes que têm 25, 30 anos de mercado, marcas consagradas, e quando eu mostrava alguns indicadores para eles, eles não acreditavam. Porque eles nunca tinham percebido aquilo, mesmo estando embaixo dos olhos deles. Então, e uma das coisas também que é característica do meu trabalho é que eu não sou muito de falar, eu sou de provar. Então, quando a pessoa pega, está aqui o relatório, está aqui os números, qual é a conclusão que você tira disso aqui? Aí cai a ficha, a pessoa começa a mudar a maneira de trabalhar, ela quebra aquele paradigma dela, e aí a coisa começa a funcionar. Eu já vou entrar nas perguntas, que já entra já nesse... Né, vou engajar aqui no que você já deixou como deixa. Perfeito. Que é sobre realmente o tema, né, que é planejamento de coleção. Então, eu pergunto para você, Alan, assim, qual a importância do planejamento de uma coleção de moda? Qual a extrema importância, até mesmo para ficar assim registrado aqui, para muitas pessoas que ainda não dão essa certa importância, né, para o planejamento de moda. O que é incrível, sabe, Regiane, assim, tem 2 coisas que são importantes para o empresário, certo? Que me surpreende muito é o empresário terminar o mês e ele não saber se ele teve lucro ou prejuízo. Certo? Então, muita gente ainda no segmento de qualquer negócio, ele trabalha muito no escuro e, por incrível que pareça, tem uns que não querem ver porque ele tem medo de ver aquele resultado negativo e se assustar com isso, então ele prefere trabalhar no escuro e não ver aquilo. Então, um indicador que é muito importante é a lucratividade. Nenhum negócio sobrevive sem lucro. É extremamente óbvio isso aí. Outra coisa é eu trabalhar com moda, principalmente sou uma pessoa que confecciona, e eu não planejar isso aí. Então, não planejar a quantidade de bermudas, de blusas, de sutiãs que seja, de tops, lingerie. Então, e o planejamento, eu tenho até um curso que eu falo 12 passos para o sucesso de uma coleção. Certo? E um dos primeiros passos é planejar mix, planejar a profundidade da referência, planejar a grade, certo? Alguns termos que vocês usam como vanguarda, básico, mas eu uso diferente, eu uso isca, comercial e desejo, certo? Mas eu tive uma cliente minha que eu escutei uma situação dela hoje,
que eu sempre falo que uma coleção ela tem que ter o produto isca, que é aquele produto de entrada, principalmente para conquistar clientes novos. Tem que ter o comercial de maior giro, né, de maior poder, às vezes, de venda ali. E tem que ter o desejo, que eu chamo ali, que é onde mostra o talento da marca, o diferencial da marca. E ela fez uma primeira coleção que estava com uma pegada muito desejo, muito, talvez ali, um fashion, né? E a coleção não vendeu tanto. Na outra coleção, ela estava com um processo de mudança, a gente estava indo para um espaço maior, e ela não se dedicou tanto a essa outra coleção. Então ela foi para uma pegada mais comercial. A coleção foi um sucesso. Ela esperando que a coleção não fosse vender bem, mas a coleção foi um sucesso. Ela não entendi isso aí. Entendeu. Então esse dimensionamento é muito importante no lançamento de coleção, mas faz parte de um planejamento. E esse planejamento muitas vezes vem através de uma análise de indicadores, que é aonde a nossa cultura empresarial, a cultura de muitos profissionais, até mesmo de profissionais do estilo, eles não estão ali muito ligados a isso. Eu tenho percebido de alguns profissionais de estilo, da parte de criação, já preocupada com a curva BC de referências, de ao final de uma coleção analisar o que é que vendeu mais, o que é que vendeu menos. E às vezes ele precisa entender que o que vendeu menos pode ser não porque não agradou o cliente, mas porque as fotos daquele produto não ficaram tão bacanas, ou não chamou tanta atenção. E às vezes a gente pega um produto daquele que ele foi lanterninha de uma coleção. A gente refotografa ele e na outra coleção ele acaba. Tá entendendo? Então, existe uma série de estratégias aí que faz parte, assim, fora do planejamento, né, fora o planejamento de uma coleção, eu tenho que ter algumas estratégias que envolvam essa coleção para que ela seja um sucesso. Assim, eu acho bem bacana, assim, todos os pontos que você levantou, realmente, assim, é o de praxe, né, a ser feito para um planejamento, mas, assim, eu também, assim, só complementando um pouco, eu também, claro, quando eu vejo o planejamento de coleção, assim, a caminhada que eu fiz, e cada vez a gente vai, assim, querendo sempre fazer algo que vá dar certo, né, dentro do andamento da coleção, não só fazer essa questão da pesquisa, né, assim, de quais são as tendências, né, se vai ser vanguarda, se vai ser da forma que você colocou, mas também saber, né, assim, a questão do público. Eu sei que muitas vezes você chega dentro de uma empresa e ele já existe aquele público-alvo, mas ele está sempre mudando, assim, tudo muda. Hoje não é mais, assim, não é tão constante como antigamente, que você tinha aquele público fiel. Então, assim, muitas coisas mudaram e continuam mudando. Então, até mesmo essa questão da curva, né, de vendas, eu trabalhava em uma empresa que, assim, eu trabalhava com muito grande, que trabalhava com mostruários, varejo e atacado. Então, eu, como coordenadora do estilo e também atuante dentro do estilo, eu tinha a preocupação de buscar curva, porque, assim, ela te garante, assim, um sucesso de venda? Não, mas pelo menos ela te dá um norte, né? Ela tem, assim, um termômetro do que você fez na coleção passada e aí você consegue ter uma visão. Então, assim, dentro do que você falou, eu complemento com a questão da pesquisa de para quem a gente vai vender aquela coleção, se a gente vai mudar o termo, né, de público e nicho, e que já existe, né? E também essa questão do parâmetro da venda anterior. É muito importante. Quem bem souber, o profissional, né, do estilo e coordenação, precisa ter esse tipo de informação, porque você não vai estar atirando, entendeu? Você já tem um histórico, né? Você já tem um histórico de venda da coleção de verão do ano passado. Então, é a mesma estação, né? A mesma frente de promoção, de vendas, né? de eventos e tudo. Então, você consegue ser um pouco mais assertivo. Eu trabalho dessa forma, assim, só complementando um pouco do que você falou. É nessas horas, Regiane, que o nosso trabalho se completa, porque é o seguinte, eu costumo dizer para o meu cliente que eu não faço o bolo inteiro, eu faço o bolo. A cobertura são outros profissionais. Tá entendendo? Então eu sou bom do bolo, do grosso. Meu trabalho é muito através de indicadores bacanas, indicadores de qualidade para tomada de decisão inteligente. Eu tive um cliente meu, que foi um caso que é uma marca consagrada aqui de Fortaleza, uma marca grande. E quando ela começou a entender o planejamento, e que no planejamento de uma coleção eu tenho prazo para criação, prazo para modelagem, pilotagem, aprovação, isso precisa ter prazo.
Às vezes você vê uma marca esperando um tecido chegar e esperar aquele tecido, ele acaba com aquela referência, porque ela vai chegar atrasado, É uma chegar uma das coleção perguntas que eu vou atrasada. fazer para você, tá? Hã? É uma das perguntas que eu vou fazer para você aqui. Eu vou Pois complementar. é, aí passa por corte e todo prazo. Então, quando eu mostrei aquilo para ela, que prazo eu não estico, né, eu tenho que me adequar ao prazo que eu tenho, ela percebeu que ela não tinha mais tempo de criar uma coleção inteira. Então, o que a gente fez? Pegou as peças clássicas do ano passado, era uma coleção de dezembro, pegou as peças campeãs de novembro e dezembro do ano passado, fez um trabalho em cima daquelas modelagens, então eu já ganhei o tempo de modelagem, certo? E aí relancei aqueles produtos com uma nova leitura, mas em cima de uma mesma modelagem. A coleção foi um sucesso. Consegui lançar no prazo correto, certo? Então isso aí faz parte da estratégia que eu entro, certo? A É um questão plano de da ação, né? persona, do público, já é a galera do estilo, vocês da criação, que tem muito talento para isso. O meu é mais o feijão com arroz. É mais o chão, o técnico do chão de fábrica mesmo, né? É E mais os é onde, indicadores, né? aonde entra a pergunta que eu te disse que eu já ia fazer em cima disso, né? Que Perfeito. assim, geralmente existe um cronograma, que no caso, né, assim, é o que você trabalha. Eu tive a oportunidade de ver o seu cronograma dentro de uma das empresas, né, lá nos bastidores onde a gente trabalhou. Então, assim, geralmente Aham. existe um cronograma a seguir entre os setores, certo? Perfeito, Cada perfeito. setor existe um cronograma de entrega, né? De engrenagem. Exato. Então, assim, quando acontece o descumprimento deles, de algum deles, assim, qual o plano de ação mais comum que você indica? Porque tem que ter um Vamos plano de lá. ação. Exato, ó. Vamos lá. Acontece o seguinte, normalmente eu trabalho com cronograma e eu digo que eu divido ali mais ou menos a modelagem de uma coleção em 4 semanas. Modelagem, pilotagem e aprovação. O risco, o corte e a separação em 4 semanas. Então, vou ter uma empresa que ela tem 52 referências para lançar, então ela vai fazer 13 por semana em cada setor, ok? E aí eu tenho que mandar para a facção, 13 referências por semana e tudo mais. Cada um desses aí tem um prazo, mas digamos aí acontece o seguinte, eu tenho um quadro, que eu tento deixar isso aí bem visível e bem objetivo para tomada de decisão, porque a decisão na produção ela tem que ser rápida, decisões demoradas elas atrasam, e eu falo que produção é que nem um vagão de trem, se o da frente atrasar, ele vai saindo atrasando todo o restante. E às vezes acontece, por exemplo, eu tinha uma cliente minha que ela tinha 14 referências para cortar na semana. Chegou quinta-feira, e aí eu acompanho esse quadro, o empresário em si, ele acompanha o quadro das segundas e quintas. Segundas para ver qual é a meta da semana, quinta-feira para ver se o prazo está sendo cumprido. Chegou quinta-feira, e aqui é um caso real, ele tinha cortado 7 das 14. Eu falei, olha só, das 14 referências, até quinta a gente cortou 7. Eu só tenho um final de tarde de quinta e sexta para cortar mais 7. Eu consigo? Aí o empresário, não. Qual é a solução? Trabalhar no sábado. Ou qual é a outra solução? Fazer hora extra. Qual é a outra solução? Ter um profissional que possa fazer um trabalho em paralelo para mim, fazer um corte paralelo. Isso acontece na modelagem, isso acontece na pilotagem, isso acontece no corte, certo? E muitas vezes são alguns gargalos comuns ali. Um profissional adoeceu, o modelista adoeceu, ou faltou, ou caiu no feriado e tudo mais. Então, uma das soluções é realmente, ou eu fazer alguma hora extra para cumprir a meta, porque olha só, se eu tenho 14 por semana e aquela semana eu terminei com 8 referências, com 10 referências, na outra semana deixou de ser 14, passou a ser 18. Sim. Mas se eu não dei conta de 14, como é que eu vou dar conta de 18? E é onde os problemas começam a acontecer. E aí, essa bola de neve vai fazer com que aconteça que muitas empresas, e isso é um erro tremendo na confecção, elas lançam a coleção constantemente atrasado. Quando eu lanço a coleção atrasado, eu perco muita força comercial. Por quê? Eu já paguei a matéria-prima, eu já paguei as facções. Quando eu lancei atrasado, meus concorrentes já lançaram, os meus clientes já gastaram o dinheiro que tinham que gastar para abastecer suas lojas. Quando eu lanço a coleção, ele está com menos dinheiro para comprar. Então, isso, ele diminui muito minha conta comercial, minha força comercial. Certo? Então, o planejamento e cumprir prazos e fazer com que a coleção chegue a tempo, ela é muito importante. Mas, Alan, eu não consegui trabalhar extra, eu não consegui profissionais extras, e agora o que eu faço? Cara, se a minha coleção vai chegar atrasada, digamos que das 52 referências, eu vou chegar ali só com 37, digamos, né? Então eu tive uma falha de 15 referências,
eu pego aquelas 35 referências que vão ser o lançamento e eu tento mesclar com o que eu tenho no meu estoque. Aquelas referências que de repente não venderam bem porque não foram bem fotografadas, ou aquelas referências que combinam com a coleção que eu estou lançando agora. E aí eu dou faço uma curadoria no estoque que eu tenho em casa. E aí eu lanço essa coleção nova misturada com coleção antiga e faço um relançamento de algumas referências. Certo? Lembrando que, Alan, o cliente está muito ligado do que está no Instagram. Sim, está ligado. Por isso que eu estou colocando, fazendo fotos novas com aquele estoque antigo. O cliente reconheceu a peça? Sim, mas e o cliente novo? É aquele cliente novo que está chegando. Então, o pessoal, às vezes, está tratando a roupa como verdura na feira. E cada vez marcas, elas estão entrando no mercado com peças mais atemporais, não são aquelas coisas tão marcantes de uma coleção. Certo? Então, são peças mais atemporais que eu posso usar o ano inteiro. Eu tenho vários cases de clientes meus que pegaram referências que, por algum motivo, chegaram atrasadas, eram muito marcantes de uma coleção de final de ano do ano passado, e relançaram no ano seguinte. Eu tenho um cliente meu que ele lançou uma coleção, 40% da coleção era de estoque passado. E alguns clientes perceberam, mas ele economizou um dinheiro na coleção, mas ele fez uma campanha tão bacana com aquelas peças, que a venda foi sensacional. E referências que eram antigas venderam mais do que referências do lançamento. Então, é onde eu preciso ter jogo de cintura, porque o empresário ele precisa transformar estoque em dinheiro. Eu tenho que vender aquela história, eu não posso vender só o filé do peito. Eu tenho que ter estratégia para vender o estoque inteiro. Mas hoje, por uma cultura antiga, o que eu não vender bem, eu vou lá e liquido. E toda liquidação é prejuízo. Não, toda liquidação é prejuízo. Eu acho que você falou realmente assim, algo bem, bem real mesmo. É uma cultura, sabe? É uma cultura que criaram de ir fazendo um volume de um certo estoque para lá no final assim, criar essa promoção. Então, é um efeito dominó. O dono da marca que faz o volume do estoque e de quem fica esperando a compra da liquidação, né? Então, a gente já tem aí quem vende e quem compra. Então, eu criei uma cultura de liquidação, uma carteira de clientes que só me compra quando eu liquido. E, inclusive, no varejo, você vê o cliente chegar, não, essa peça já vai entrar em liquidação, então eu vou esperar entrar em liquidação. E isso acontece porque lá no meu planejamento eu dimensionei errado a profundidade da referência. Tá entendendo? Então, tem cliente meu, por exemplo, que ele em 2 meses no atacado, ele vendia 120 peças por referência, em média. Ele estava cortando 200. Certo? Então, se em 2 meses, que é o forte do lançamento atacado, eu vendo 120, aquelas 80 restantes eu vou vender em 6 meses. Então, vai para liquidação. Então, eu prefiro ter um custo maior de modelagem, pilotagem e corte, contratar mais profissionais e ter um custo maior, mas cortar mais referências em uma quantidade menor, adequada ao meu giro, né, minha profundidade ideal, porque a profundidade ideal é analisada no atacado em 2 meses de vendas. E a do varejo em 3 meses de vendas. Certo? Porque o varejo ele se mantém igual, a força de venda no lançamento é maior, mas o segundo e terceiro mês ele mantém uma força parecida. Já atacado é como se eu vendesse com força 100 no primeiro mês, com força 60 no segundo, com força 10 no terceiro. Então eu caio muito do terceiro mês em diante. Para eu aumentar a força dessas referências, eu preciso fazer estratégias, eu preciso fazer corridinhas com a equipe comercial, eu preciso fazer provadores com blogueiros, eu preciso relançar uma peça para que ela volte a ter força de venda. Então você indica, no caso você está falando que você indica que tenha muito mais modelos, muito mais referências do que o volume de cada referência, é isso? Essa questão de mais modelo, de mais referência, vai variar de marca para marca, mas vamos lá. Eu não preciso falar isso para o meu cliente, eu puxo a curva ABC. O que eu faço? Por exemplo, terminou setembro agora, certo? Estamos em outubro. Aí eu pego no atacado, me dê a curva ABC da coleção agosto, do que vendeu de agosto até setembro. Então, 2 meses. Eu tive 2 meses de venda de uma coleção agosto. Que eu vendi em agosto e vendi em setembro. E aí eu pego a curva ABC, o cara tem lá 100, ele vendeu 50 referências. Das 50 ele vai ter lá 3 peças venderam 80. Aí ele vai ter 15 peças, vendeu 60. Certo? E aí pega 40 peças, vendeu 30. Por que eu estou cortando 100? Por que eu estou cortando 150? É isso que eu lhe perguntei. Se a dica que você está dando é que se corte mais modelos e menos quantidade,
Porque, Exato. por Aí, exemplo, se o cliente, se o seu cliente ele vende 120 já fechado, ele está faltando 200, ele está oferecendo as 80 para liquidar ou para ficar navegando aí. envelhecendo. Envelhecendo. Aí depois ele vai ter que pagar a energia com roupa, vai ter que pagar os funcionários com roupa, porque o dinheiro está lá parado na prateleira. Mas a dica não é só essa, Regiane. A dica é o seguinte. Se eu vendo em média 80, certo? Por referência, se eu vendo em média, nessa curva BC eu tenho aquelas referências que bombam. Então eu sempre sugiro que eu faça um corte que eu chamo de corte AB. Então, se eu corto, digamos, eu tenho um cliente meu que te lança 40 referências, certo? Das 40, 10, 12, isso é uma estatística que eu não sei explicar o porquê. Mas a grande maioria dos meus clientes, quando eu pego uma curva BC, eu tenho 30% da coleção que bombou. Certo? Em média, 30% da coleção é aquela que é sucesso, que é o filé de peito do frango. Tá entendendo? Então eu preciso vender o frango inteiro, não adianta eu vender só o filé. Eu tenho que vender a asinha, eu tenho que vender o pescoço, eu tenho que vender para poder dar lucro para a granja, né? Mas vamos lá, é só uma metáfora. Então, das 40 referências, ele teve 10 que bombou. Então, o que eu peço é que dentro de um planejamento de coleção, e às vezes uma convenção interna ela ajuda nisso aí, eu decida das 40 referências quais são as 10 ou os 30%, em média, que eu vou cortar mais. Então, aquelas ali, de repente, eu corto 120. E as outras eu deixo o corte de 60. Que tá não entendendo? é tão comercial como as outras, né? É isso? Assim? É que às vezes eu entenda, né? É que nem é um pouco assim. Sabe aquele compositor que ele vai lançar uma música, ele acha que uma vai bombar, mas a outra que bomba? Sim. Né? Isso acontece muito na moda. A gente Sim. acha que uma peça vai bombar, só que a foto de outra ficou sensacional e aquela referência acabou. Né? Mas quando eu faço um planejamento desse e eu decido, cara, dessa coleção aqui, de 40 referências, essas 10 eu vou cortar uma quantidade maior. Certo? Essas 10 eu vou fazer eu vou apostar mais nessas 10. Aí essa preocupação de apostar nas 10, ela tem que acompanhar todo o marketing. Certo? A foto dela eu tenho que dar uma atenção maior, porque se eu cortei uma quantidade maior, eu tenho um poder de venda maior naquela ali. O trabalho com influências, ele tem que ser feito em cima daquela ali. Então, eu preciso fazer um trabalho. E às vezes a equipe comercial, ela apostou mais naquilo ali, ou então as pessoas que têm um bom senso maior em relação ao estilo, dentro da empresa, ela opina, né? Porque a gente faz aquelas convenções internas para poder também não só treinar a equipe comercial, mas também para pegar um feedback deles em relação à coleção. Certo? Então, a sugestão é que sim, eu prefiro vender mais variedade do que mais quantidade. Certo? Mas isso sendo determinado, não é uma escolha que eu faço no escuro. Eu faço acompanhado em cima de indicadores, principalmente da análise de uma curva B. Vou pegar um case real aqui de um cliente meu, que era o seguinte. Ele costumava cortar 100 peças por modelo de vestido. E o preço médio do vestido dele era R$90 no atacado. Certo? E eu falei, olha... E ele não estava vendendo, em 2 meses ele estava vendendo 40 a 60. Isso é atacado, né? Ele não trabalha atacado. O preço dele é um caso real. Sim. É um caso real. Ele vendia, em média, o preço médio dele de vestido estava em média R$90. Certo? O preço médio de todos os vestidos, tinha vestido de 140, mas tinha aquele vestido de 70, e a quantidade e a profundidade de peça. E ele cortava em média 100 peças por modelo de vestido. Certo? Eu mostrei para ele que eu preferia eu teria mais facilidade de vender 3 modelos de vestido por R$120, cortando 30 de cada, 30, 30, 40, que daria as mesmas 100, certo? Eu tenho mais facilidade de vender 3 modelos de vestido por 120 do que 100 peças por 90. De 90. Eu também concordo. Sim. Tá entendendo? Só que fazer 3 modelos de vestido, às vezes eu preciso um pouquinho mais de gasto na modelagem, na criação e no corte, né? Pilotagem. Só que esse custo, ele é dissolvido, ele é diluído naquele markup que eu coloquei maior. Então eu mostrei para ele que mesmo a gente que o ganho que essas 3 referências deixar para a empresa pagaria facilmente aquele custo maior, né? Que muitas vezes nem pesa. Muitas vezes nem pesa. É só uma troca de investimentos, né? E você avaliar realmente o que é mais válido. Às vezes a gente vê assim, a dificuldade do trabalho que vai ter dentro do setor, mas não tem uma visão afinal do retorno financeiro que isso vai trazer em relação a um trabalho menor. Então é aquela coisa de sair da caixa, da zona de conforto, para ir buscar além, né? E a sua gestão do estoque também, né? Porque assim, fica mais fácil. Eu lancei 3 referências de 40, por exemplo. Certo?
E aí eu vendi 18 de uma, vendi 25 de outra, pô, sobrou ali 15, sobrou ali 20 peças de uma referência que eu consigo trabalhar em cima facilmente. Agora o ruim é quando eu corto 100, vendi 40, tem 60 peças para vender ainda. Tem mais do que a quantidade de peças que eu vendi. Aí fica realmente trabalhoso, a equipe vai cansando daquela referência. E outra coisa que é engraçado, que muitas vezes algumas referências vão para uma liquidação porque o próprio dono já cansou de ver aquela referência dentro de loja. O que seria novidade para um cliente novo, ele já cansou, ele quer se livrar daquelas peças. E aí, se eu não estou precisando de caixa... Já deu ali a sentença da peça, né? Ele mesmo já está ali cansado. E eu costumo falar que, se eu não estou precisando de caixa e se as peças não estão com defeito, eu não liquido. Se você não está precisando de caixa, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta agora que já entra assim, né, nesse nicho. Assim, quais os pilares? Perfeito. Foi essa que eu perguntei para você, não, né? Porque a gente está falando de venda, mas eu estou na dúvida. Quais os pilares que uma empresa precisa ter e fazer para ser bem sucedido nas vendas? Olha, vamos lá. Na verdade, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Assim, eu batalho muito com meus clientes para eles entenderem que o problema nunca está no pilar só e a solução também nunca está no pilar só. Olha, eu tenho um cliente que ele fatura em média 2 milhões por mês. E ele, quando eu comecei lá, mesmo ele faturando 2 milhões, ele tem prejuízo. Eu tenho outro cliente que ele fatura em média 150, 130 mil por mês. E ele tem lucro. Olha, então o problema não está no faturamento. Sim. O problema está na gestão dos outros pilares. Então, assim, uma empresa, eu sempre divido a empresa de moda, outras empresas também, mas no caso da moda, eu divido em 7 pilares. Né? Esses 7 pilares, eu separo ele em 3 conjuntos. Desses 3 conjuntos, eu tenho um conjunto que é responsável pelo faturamento crescer, certo? Eu tenho outro conjunto que é responsável pelo lucro acontecer e a durabilidade, porque o lucro traz durabilidade para o negócio. E eu tenho outro conjunto que faz a coisa acontecer, na verdade. Que faz com que o resultado aconteça. Vamos lá. O primeiro conjunto, que é o que faz o faturamento crescer, que foi a sua pergunta, ele é o conjunto formado pelo produto, certo? Então eu tenho que ter um produto que enche os olhos, mas também na quantidade certa que nos gera estoque, no preço certo com o markup que deixa rentabilidade para a empresa e na proporção certa de isca comercial e desejo, ok? Eu preciso ter um outro pilar, que é a equipe comercial, certo? Uma equipe comercial que dê um show, uma equipe comercial no atacado que tem uma carteira, uma equipe comercial de varejo que sabe fazer um trabalho